Crise na Polícia Civil. Delegados entregam cargos e decisão sobre nova greve fica para amanhã. Novo protesto. Moradores de condomínio da DF 001 tentam fechar a pista novamente contra derrubadas, mas são impedidos pela polícia. Propina no GDF. Denúncia que esquentou o CPI da Saúde leva a polícia a cumprir mandados de busca no Palácio do Buriti. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E olha, sem acordo com o governo, os delegados de Polícia Civil decidiram entregar os cargos. A decisão não afeta flagrantes, mas compromete investigações. Uma nova assembleia da categoria está marcada para amanhã. Mais de 1.000 servidores da Polícia Civil do DF decidiram, em assembleia nesta terça-feira, entregar os cargos de chefia ao governo. O presidente do Simpol, Rodrigo Franco, entregou todos os pedidos assinados ao protocolo da Direção-Geral da Polícia Civil. Segundo ele, o governador não quer negociar com os servidores. Estamos entregando aqui porque houve uma quebra na relação de confiança entre os policiais civis e o governo do Distrito Federal. Quem sofre com a decisão da categoria é a população, já que as investigações seguem paralisadas. A gente vai continuar registrando as ocorrências, mas as investigações elas já estão prejudicadas há algum tempo em razão da falta de efetivo que nós temos e da falta de condições adequadas de trabalho. O diretor da Polícia Civil explicou que a entrega dos cargos não significa abandono da polícia. Não haverá um abandono. Que o que está se tentando dar uma conotação de que eles vão entregar e vão abandonar as delegacias. E os policiais civis, os delegados, os agentes, todos nós temos uma responsabilidade. E não é um cargo de chefia, no entender dos nossos policiais, que vai mantê-los ou movimentá-los dentro dessa estrutura. E nessa guerra entre policiais e o governo, como é que fica a população, Cláudio Humberto? A população fica desprotegida, porque num momento como esse, a polícia militar fica irritada com o governador, aí faz a operação tartaruga. O governador fica preservado. A Polícia Civil não gosta da atitude do governo, que tem dificultado, ou não tem muito interesse em negociar isso, e aí simplesmente cruza os braços, fazem greve, e nós que pagamos essa conta, pagamos a todos eles, pagamos o governador, os secretários de Estado e seu enorme exército de assessores, pagamos os salários das polícias, ficamos na mão. É isso que acontece no nosso Brasil e acontece também com essa relação nunca solucionada, complicadíssima, entre o governo e os sindicalistas. Sindicalistas que querem sempre tudo, ignorando completamente a situação de crise que nós vivemos. O Brasil vive uma crise gravíssima, o governo federal quebrou, assim como o governo do Distrito Federal também quebrou. Não tem dinheiro, simplesmente, isso é fato. E o serviço público oferece aos seus funcionários a garantia do emprego, o que já é muito, no campo privado, na iniciativa privada, já são dezenas e dezenas de acordos entre categorias e o patronato em todo o Brasil, em que a pretensão de reajuste salarial foi substituída pela garantia do emprego. No serviço público, as crises sempre passam ao largo, porque, afinal de contas, é algo que jamais o serviço público percebe, porque, afinal de contas, tem estabilidade no emprego e o dinheiro pinga todos os meses na conta, por menor que seja o salário, por mais defasado que seja, como são, de fato, defasados os salários da Polícia Civil. E mais um dia de protesto dos moradores do condomínio Estância Quintas do Alvorada. A população tentou fechar a pista de novo, mas foi impedida pela polícia. Os servidores do Detran, Polícia Militar, bombeiros, AGFIS e todo um maquinário para derrubar cerca de 200 casas no condomínio Estância Quintas da Alvorada chegaram cedo ao local. Os moradores estavam aflitos. Eles chegaram a fazer barricadas com carros e valas para impedir a destruição. Mas a resistência dos moradores não tem adiantado. Desde segunda-feira já foram derrubadas pelo menos 4 construções. E a ordem até agora é seguir com o objetivo de destruir
todas as casas levantadas desde 2014. Um dos pontos questionados pelos moradores é o fato de que o atual governador prometeu em campanha que trabalharia para regularizar os condomínios. Esse aqui, eu posso garantir a vocês que nós não vamos ensejar a derrubada de casa nenhuma. Tá aqui, ó, isso aqui tem que ser regularizado. Outro ponto é a cobrança de IPTU. Nós não somos grileiros, nós somos pessoas honestas, de bem, pagamos IPTU, inclusive o IPTU da terra nua é R$3.000. Quando construído, baixa para R$600. Gente, se a gente não pode construir, por que o IPTU baixa? A atual síndica diz que a orientação dada aos moradores é que entrem na justiça para cancelar a derrubada. Infelizmente, a GEFIS, quando vem aqui, ela não traz um papel informando quais são as residências que estão na área de derrubada, né, na área de atuação deles, né? E aí dificulta muito a defesa do morador, que não sabe se a sua casa será a próxima, né? E, então, o que a gente está falando? Olha, vamos todos entrar com liminar. A população agora cobra essa promessa de campanha. Pois é, olha, e é sempre muito triste nessas imagens de máquinas derrubando casas que são feitas para famílias que precisam de teto. Famílias que muitas vezes, nesse caso, como em todos os outros casos de condomínios irregulares aqui no Distrito Federal, famílias que economizaram, fizeram economia, aplicaram nesses empreendimentos a economia de uma vida inteira. A GEFIS informa que são apenas 80 casas e não as 200 e tantas como os moradores se referem. E a GEFIS diz que estão sendo derrubadas casas em construção, casas já construídas com família residindo, essas não correm o risco de demolição. É o que afirma o governo do Distrito Federal. Agora, o governador Hollenberg, que parece prometeu o que não podia, precisa vir a público dar uma explicação. Afinal de contas, ele foi lá mesmo, está aí o vídeo que nós mostramos, foi lá e prometeu àqueles moradores que casa nenhuma seria demolida, nem mesmo casas, como faz agora exceção a GEFIS, casas em construção. Então, o governador Hollenberg continuou devendo explicações à opinião pública. E aí, dos 1.521 detentos beneficiados pelo saidão do Dia dos Pais, 13 não voltaram ao presídio e um morreu em um acidente de carro em São Sebastião. No fim de semana, foram 2 crimes envolvendo presos do saidão. Um cárcere privado de um casal em Samambaia e um assalto a uma distribuidora de bebidas. Este é um caso que chama a atenção, Cláudio Humberto, sempre quando a gente apresenta esses balanços de saidão, um debate que se faz é se não tem que reformular essa norma. Porque aparentemente, não é, Rodrigo? Aparentemente, esses saidões são baseados em premissas, em critérios questionáveis, né? A gente se lembra historicamente, né? Teve o caso de dois detentos que durante um saidão, um deles inclusive tendo cometido crime de latrocínio, ou seja, ele matou para roubar, 1 ano e meio depois, ele já protagonizava um crime horroroso. Num desses saidões, um comparsa invadiram a residência, aqui eu acho na 710 ou 711 Sul, e fez a família refém, maltratou as pessoas, etc, etc. Teve o caso do assaltante que manteve refém sob a mira de sua arma lá em Ceilândia e acabou morto por um atirador de elite, um herói da polícia militar. Teve o caso também do assaltante que atirou em suas vítimas numa relojoaria, numa ótica, aliás, num shopping em Taguatinga. Então, são tantos os casos. Há o caso, por exemplo, do maníaco lá de Lusiânia, lembra dele? Aquele que foi acusado de matar 14 crianças, 14 adolescentes. Aquele maníaco de Lusiânia estava solto porque foi beneficiado por um desses saidões, foi também alvo de dessas reduções de pena inaceitáveis que o Brasil ainda tem. É preciso que os legisladores mexam nessa lei, porque assim como está, não dá. Não dá para tolerar que Suzana Van Christophen, lá em São Paulo, seja beneficiada com o saidão do Dia das Mães e depois com o saidão do Dia dos Pais, em claro insulto à sociedade brasileira, ela que matou tanto um quanto o outro.
E respondendo ao processo de impeachment no Senado Federal, a presidente afastada Dilma Rousseff também vai ter que dar explicações à Justiça. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar Dilma, o ex-presidente Lula e outras 4 autoridades. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Sérgio Amaral. Muito boa tarde, Sérgio. Quem também será investigado e o que pesa contra eles? Boa tarde, Rodrigo, a você, ao Cláudio Humberto, a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mandou abrir esse inquérito, Rodrigo, porque encontrou indícios fortes de que os acusados teriam realmente contribuído para obstruir a justiça. A presidente afastada, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula são acusados de obstruir a justiça naquele episódio da nomeação de Lula para a Casa Civil da Presidência. O Ministério Público Federal entende que isso foi feito só para dar foro privilegiado ao ex-presidente Lula, que naquele momento não tinha nenhum cargo público. Já o ex-ministro da Educação de Dilma, Aloysio Mercadante, também foi flagrado em conversas com o ex-assessor do senador Delcy Amaral, ou melhor, com o assessor do ex-senador Delcy Amaral, e essa conversa foi gravada. Na conversa, Mercadante estaria tentando evitar que o senador Delcy Amaral prestasse aquela colaboração, a delação premiada à força-tarefa da Lava Jato. Já o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também é acusado pelo Ministério Público Federal de agir para obstruir a justiça naquele episódio em que ele teria articulado a nomeação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça só para que esse novo ministro pegasse leve com os empreiteiros investigados também na Operação Lava Jato. Junto com José Eduardo Cardoso, também são suspeitos e também serão investigados o próprio indicado, o ministro Marcelo Navarro, e até o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Agora, investigação oficial. Exatamente. Olha, minha gente, o bicho vai pegar porque um dos poucos crimes do Brasil que dão cadeia na certa, é o crime de obstrução da justiça. O senador Delcy Amaral, poderoso líder do governo no Senado Federal, líder do governo Dilma no Senado Federal, ele foi preso em flagrante exatamente numa tentativa de obstrução da justiça. E foi ele que acabou dando com a língua nos dentes e contando tudo, contando o papel de Lula, de Dilma, dos ex-ministros Aloysio Mercadante e José Eduardo Cardoso, nessa tramóia para tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Com acerto, portanto, foi acertada a decisão do ministro Teori Zavascki de determinar à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar. Portanto, essa gente toda será investigada, inclusive os ministros do STJ, como deve ser mesmo, porque nenhuma denúncia, ainda mais tão graves quanto esta, pode ficar sem passar por severa investigação. E a seguir, a Polícia Civil e o Ministério Público fazem busca e apreensão no Buriti como parte da investigação de pagamento de propina em contratos de saúde. É o que você vê logo após um rápido intervalo.